Olá, amigos do Gate 51 TV, mais uma vez com vocês, trazendo mais um vídeo dos temas que nós somos apaixonados. Hoje preparei para vocês o tema que são os OO Parts. O que é essa sigla difícil de pronunciar? Os OO Parts são considerados no termo em inglês, out of place artifact, ou seja, artefato fora de tempo, fora do contexto, não é? Objetos que os cientistas não conseguem explicar a presença deles numa determinada época da nossa história, não é? São objetos com interesse histórico, arqueológico e que se encontram em um contexto não usual, ou seja, aparentemente impossível ter explicação, não é? Portanto, é esse o termo, não é? Esse termo é muito utilizado pelos defensores da teoria dos astronautas ancestrais, ou dos astronautas do passado, não é? Portanto, hoje trago para nós 4 dos vários ou partes que são apregoados aí pelo mundo. Eu trago apenas 4. O primeiro que trazemos é a bateria de Bagdade, portanto, ou pilha de Bagdade, não é? Portanto, esta pilha foi descoberta nos arredores da cidade de Bagdade, no Iraque, não é? É considerado o equipamento elétrico mais antigo do mundo, portanto, pela datação carbono 14, data de 2000 anos, então estamos a falar aí na época da passagem de Jesus pela Terra, não é? Portanto, ela é feita de um vaso de cerâmica, não é? Com um cilindro de cobre no meio e um espigão de ferro na ponta. Quem a descobriu foi o arqueólogo alemão Wilhelm König. Portanto, essa descoberta foi feita na década de 30, não é? E perceberam que no cobre e no espigão de ferro havia vestígios de corrosão provocadas por ácido, não é? E chegaram à conclusão que poderiam usar ali dentro vinagre ou vinho, não é? Para fazer, digamos, o contraste à produção da energia. Fizeram-se imensas réplicas dessas pilhas, não é? E elas conseguem debitar entre 0,2 e 0,5 volts. Não é? O arqueólogo alemão encontrou, nesta altura, 12 pilhas, não é? Uma ao lado da outra. Portanto, essas 12 pilhas rudimentares eram capazes de carregar um celular, um telemóvel, ou mesmo acender uma lâmpada. Não é? Quem é que há 2000 anos atrás tinha conhecimento de eletricidade? Quem é que há 2000 anos atrás tinha conhecimento de lâmpadas? Não é? Essa questão que fica, os persas, não há registro que os persas tinham esse conhecimento. O facto é que os primeiros exploradores, os primeiros arqueólogos que conseguiram entrar nas pirâmides de Gizé, nos seus relatórios, nos seus apontamentos, descreveram que não encontraram vestígios nas paredes das câmaras interiores da pirâmide, quer de candeeiros a óleo, ou azeite, ou lamparinas, ou tochas. Não havia paredes sujas daquela coisa preta do fumo desse tipo de material. E ficaram intrigados como os egípcios iluminavam o interior das câmaras, não é? Há num hieróglifo egípcio uma representação de uma lâmpada, não é? Será que essas pilhas não eram as que alimentavam essas lâmpadas? Fica aqui mais uma questão, não é? Portanto, os cientistas fizeram várias réplicas, vários cientistas fizeram várias réplicas e todas funcionaram perfeitamente. Portanto, os antigos tinham muito mais conhecimento tecnológico do que aquilo que pensamos, não é? Ou com ajuda ou sem ajuda. Não vou entrar por aí hoje. Não é? O nosso próximo ou parte é o martelo de Londres. Quem já ouviu falar dele? Então, estamos a falar aí de uma pedra que remonta do período Jurássico. Portanto, essa rocha tem 100 milhões de anos. Não é? Não há vestígios que o martelo possa ter sido aí colocado artificialmente. Portanto, o seu cabo de madeira na parte interior já está petrificado, já virou carvão. Portanto, esse carvão, com a datação carbono 14,
sugere que é do mesmo período, não é? A liga de ferro que está na cabeça do martelo, a oxidação que ela apresenta, o incrustamento representado através de testes científicos também dizem que só é possível este tipo de incrustamento em épocas remotas, ou seja, não é algo que acontece no tempo atual. Ou seja, tudo isso leva várias provas, né, em seguida uma da outra, que podem levar a acreditar que seja um artefato realmente muito antigo, muito antigo. Tá? O martelo de Londres não foi encontrado em Londres. Londres é uma cidade do Texas, nos Estados Unidos. Foi lá que ele foi encontrado. E a zona onde foi encontrada é uma zona conhecida como Platô de Edwards. Platô de Edwards, no Texas. Portanto, ela está em exposição nesse momento no Museu de Evidências da Criação no Texas. E colocamos aqui mais uma pergunta. Quem no período Jurássico já trabalhava com ferramentas do século 17, 18 ou 20? Quem no período... É até uma estupidez, não é? Perguntar quem, vamos a falar na altura dos dinossauros, supostamente os homens ainda não caminhavam sobre a Terra, não é? Portanto, esse objeto é muito intrigante e os cientistas até hoje não encontraram uma ponta onde pegar de explicação, quer para provar, quer para desacreditar, não é? Quanto mais eles estudam e tentam encontrar alguma falha, realmente os estudos científicos comprovam o contrário, não é? Agora, se é ou não, tanto não podemos afirmar com 100% de certeza, não é? O próximo, ou part, é um que eu gosto muito, portanto, é o mapa de Piri Reis, não é? Piri Reis, portanto, foi um navegador, um almirante da Armada Otomana, não é? E esse mapa foi descoberto em 1513. 1513. Piri Reis fez uma compilação de outros, segundo ele, de 12 outros mapas. Mapas árabes, mapas portugueses, mapas espanhóis, inclusive mapas dos vikings. Portanto, há aí umas teorias de que os vikings chegaram na América antes de Colombo, não é? E o que é que intriga nesse mapa? Portanto, é um mapa muito comum da época, portanto, ele foi escrito ou desenhado em pele de gazela, não é? Nessa representação ele coloca não só o nome dos locais, o relevo, a costa dos continentes e das ilhas, como também os animais, a flora, a fauna, as árvores, as plantações, não é? Portanto, tem como mapa náutico a rosa dos ventos, não é? As linhas de rumo, portanto, tudo aquilo que para um navegador é imprescindível, não é? E, além disso, além da informação geográfica, ainda acrescenta informação sobre o que é que continha nesses locais geográficos, não é? E o que é intrigante nesse ou parte? Por que é que eu trouxe cá hoje nesse vídeo? Portanto, ele desenha a América do Sul ligada à Antártida. Ou seja, talvez em algum momento no tempo, não é? O nível do mar fosse mais baixo, antes ou depois de uma era do gelo, não consigo precisar, e os seres humanos passavam a pé, da ponta lá do Chile até a Antártida. E ele desenha na Antártida animais, vegetação, ou seja, como se a Antártida não tivesse ou não fosse um continente gelado. Ou seja, se ele acertou em tudo do resto do mapa, por que estaria errado na parte da Antártida, não é? Teriam os antigos navegadores mais conhecimento sobre a Antártida do que nós hoje? Essa é uma questão pertinente, não é? Que tipo de tecnologia seria capaz de mostrar isso a Piri Reis? Ou será que em algum desses mapas que ele foi buscar informação, mais antigos ainda do que 1513,
podia conter lá essa informação, ele apenas transcreveu, copiou. Não é? Portanto, onde há fumaça, há fogo, não é? Onde, como se diz, não é? E para mim é muito intrigante isso. Há muito mais segredos na Antártida do que imaginamos, não é? Esperemos todos que um dia sejam descobertos, não é? O nosso próximo ou parte, não menos importante e não menos fabuloso, tanto é o mecanismo Dante-Cítera. Tanto, no fundo parece um relógio, parece um relógio estelar, enfim. Foi encontrado em 1901 num naufrágio de um navio romano. Não é? Foi encontrado junto com dezenas de outros tesouros desta embarcação. Não é? Os investigadores têm tentado decifrar e, do que eles já perceberam, acham que é um mecanismo que representava o movimento dos 5 planetas, que na altura eram conhecidos a olho nu, mais o Sol e a Lua. Acreditam que era um mecanismo que se movia com uma manivela, de uma forma manual, não é? E a datação carbono 14 aponta para o ano 80 a.C., ou seja, 2000 anos atrás. Estamos a falar de uma altura que nem um relógio de pulso ainda havia sido inventado. Quem é que nesta altura estava a produzir um mecanismo tão avançado para a época, não é? Os cientistas chegam a chamá-lo de obra-prima da engenharia mecânica, ou do primeiro computador do mundo, não é? Alguns cientistas estão a trabalhar em criar algum tipo de réplica, não é? Só que do artefato original ainda faltam muitas peças, ou seja, perderam-se no passar dos anos, e tem sido um desafio enorme perceber como é que as peças que não existem completariam aí o mecanismo. Mas estão a trabalhar nisso até hoje. E, para terminar, quem é que na altura de Jesus, do tempo de Jesus, tinha um relógio astronômico, não é? Portanto, é uma questão muito difícil de ser explicada. Agradeço a todos vocês pela audiência. Lembro mais uma vez, não se esqueçam de dar um like, ok? Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações. Nós vamos trazer vídeos aqui em força agora. Temos muitos temas aqui já apontados, estamos a trabalhar neles. Se tiver algum tema que vocês queiram que sejam abordados por nós, comuniquem conosco pelo Facebook da Gate 51 ou enviem um e-mail para central.gate51@gmail.com. Então teremos todo o prazer em responder a vocês e preparar os temas que vocês solicitarem. Muito obrigado pela vossa audiência e até a próxima oportunidade.